bem, meu aluno, vamos continuar? No último bloco, nós estávamos estudando cuidados. Os cuidados que precisamos ter com essa nova carga semântica que estamos estudando. A condição. Agora nós faremos o trabalho de cuidado no segundo momento. Olha lá. Sobre a conjunção condicional se, que é famosíssima, é a principal da lista, Bechara e Maria Neves dizem que pode apresentar sentidos subjacentes à condição, quais sejam, além da condição, causa, com verbo no indicativo, concessão, tempo e factualidade, por exemplo. Como é que é, professora? Meu aluno. Por mais que você tenha decorado que o se é a principal conjunção condicional, não vá cair em cilada. Já falamos que uma conjunção pode acumular várias propostas semânticas. Depende do contexto. E o se pode ser condicional, causal, concessivo, temporal e factualidade. Você sabe o que é isto? Vamos nós. Se os homens são, por natureza, imperfeitos, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Você concorda que esse se tem valor de já que? Sempre que você conseguir trocar o se por já que, esse se apresenta valor de causa. Já que os homens são, por natureza, imperfeitos, as sociedades humanas não podem ser perfeitas. Se o macete de mapeamento cronológico continua funcionando? Sim, continua. O que aparece primeiro? Qual é a primeira informação? Primeiro, a consciência que o homem é imperfeito. E depois, a consequência. Se o homem é imperfeito, a sociedade é imperfeita também. Porque a sociedade é um produto do homem, o homem que produz a sociedade, constitui a sociedade. Ok? Já viu um se com valor de causa? Então vamos continuar. Se você tem disposição, por que não corre a maratona? Já que você tem disposição, por que não corre a maratona? Causa, mais uma vez, Cláudia? Sim, sempre que você conseguir trocar o se pelo já que, sustenta a relação de causa. Se o via derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. E aí, se o via derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. Ondina Ferreira. Você consegue trocar esse se pelo embora, que é a principal conjunção concessiva? Sim. Então, meu aluno, se eu conseguir permutar por uma conjunção concessiva, esse se possui valor de concessão. Embora o via derrubado, rosto no pó, nem por isso o respeitava menos. Ele estava derrubado, mas mesmo assim era respeitado. A pele, se for bem clara, escurece muito debaixo deste sol. E aí, você consegue ou não trocar esse se pelo embora? A pele, embora seja clara, escurece muito debaixo do sol. E aí, você precisou de algumas adaptações? Pois bem, pode fazer. Pode provocar mudanças na estrutura, mas a garantia de um se concessivo está na introdução de um embora, por exemplo, sem perder a intenção do que você quer comunicar. Se Maria vem aqui em casa, todos se alegram. Isso quer dizer, quando Maria vem aqui em casa, todos ficam felizes. Você não vai falar que esse se é condição, né? Muito menos concessão. Esse se eu consigo avaliar, inferir um valor de tempo. Então, eu troco pelo quando. Trocando pelo quando, harmonizando, é temporal. Esse se é uma conjunção adversativa temporal. Você viu só? Vamos agora para uma outra relação.
fala, irrita a todos. Se não fala, idem. Coitado, né? Pois bem, quando fala, irrita. Mas se não fala, irrita também. Esse se eu consigo trocar pelo quando? Consigo. E se eu consigo, ele indica tempo, ele é uma conjunção adverbial temporal. Já ficou provado que esse se não é só condicional, né? Diferente de se arrumar o quarto, você sairá. Aí tudo bem. Basta você entender que a condição para você sair é arrumar o quarto. Próximo. Se eu não gosto de funk, é porque há muita agressão verbal à mulher. Meu aluno, observa que esse se é um fato que eu não gosto, que é o gostar desse funk, eu não gosto porque há muita agressão verbal à mulher. Isso é considerado como factualidade, ok? Então é toda uma ideia que está agora sendo questionada. Ficou claro para você que nem sempre o se é condicional? Sua obrigação agora? Memorizar tudo isso. Dominar, sem se afastar do contexto. Terceira dica. O valor de condição necessária e suficiente da construção se e somente se está nas locuções desde que e contanto que. Essas condicionais mesmo. Um argumento é uma certeza absoluta se é somente se a hipótese de todas as infinitas premissas do argumento, mesmo aquelas ocultas, se tornar-se uma verdadeira, depois da conclusão provada. Ok? Lê com calma e não se esqueça, tem de ter o valor de desde que, contanto que. Sempre trabalhe com esses testes. Pegue o desafio, que pode ser uma conjunção ou uma locução conjuntiva, e troca por aquela locução ou aquela locução conjuntiva que você já possui o quê? Garantia. É dessa semântica e ponto final. Ok? Quarta informação. Pode haver elipse do verbo auxiliar da locução verbal. Tenso esse momento. Claro que pode. Ou elipse da própria conjunção ser. E aí que complica mais ainda. Se for reeleito, transformará a saúde carioca. Se tivesse eu, os votos do povo, mudaria sua vida. Vamos reler? Pode haver elipse do verbo auxiliar em uma locução verbal, assim como essa conjunção ser pode ser colocada oculta. Ser reeleito, olha lá, ocultou-se o verbo auxiliar. Se for eleito, transmitirá a saúde, transformará a saúde carioca. Agora, eu vou omitir a conjunção. Tivesse eu os votos do povo, mudaria sua vida. Tivesse eu os votos do povo, mudaria a sua vida. Repare que se eu tivesse votos, eu teria ganho. Uma vez ganho, eu teria condição de mudar a sua vida. Isso tudo faz parte da trama na produção de um texto. É um jogo de cena que só quem consegue interpretar consegue identificar. É o olhar o invisível. Você tem de olhar e enxergar um verbo auxiliar omisso. Você tem de olhar e enxergar uma conjunção condicional omissa. Estão presentes no contexto, só que de forma subliminar. Ok, quinta dica. É bom dizer que a concretização de uma condição ou hipótese implica uma consequência certa. Portanto, cuidado com questões que trabalhem a noção de causa e consequência, mas não utilizem conjunções causais, conclusivas ou consecutivas, mas sim condicionais. Professor, eu não entendi. Calma. Haverá muitos exercícios, mas eu preciso que você entenda isso agora e depois só festeje o gabarito.
Existe um mapeamento primário de uma conjunção. Memorize isto. Mas existe também um mapeamento secundário. Ok, professora? Calma. A conjunção E, ela nasce para ser uma conjunção coordenativa aditiva. Isso é o mapeamento primário. É o valor primário dessa conjunção E. Mas, meu aluno, na língua portuguesa, essa pluralidade faz com que uma conjunção mude a sua carga semântica. Se ela não nasceu com esta proposta e sim com aquela, essa segunda que foi colocada por causa da nova produção textual, do contexto, essa segunda possibilidade interpretativa é considerada como um mapeamento secundário, valor secundário dessa conjunção. Eu há pouco falei que o E nasce para ser aditivo. Então, Paula foi ao cinema e comprou pipoca. Quem foi ao cinema? Paula. Primeira ação da Paula, ir ao cinema. Segunda ação da Paula, comprar pipoca. Você concorda que a Paula somou ações verbais? Ir e comprar? Esse E está aditivo. Esse E está na sua função primária. Ele já nasce com essa finalidade. Mas eu vou mudar. Marta estudou muito e foi reprovada. Xiii! O que aconteceu? Ela foi reprovada. Mas ela não estudou? Estudou. Mas isso não é justo, Cláudia. Eu concordo. Isso é uma adversidade. Isso não é o esperado. Então, esse E agora não mais está aditivo. Ele está adversativo. Mas o E não nasceu para ser aditivo, Cláudia? Nasceu, mas ele no contexto ele está adversativo. Esse adversativo é um mapeamento secundário. Não é próprio do E ser adversativo. É circunstancial. Então, existem questões que trabalham com a relação de causa e consequência, mas não usando as conjunções próprias da causa e da consequência, e sim usando outros conectivos. Olha lá, inclusive conectivos condicionais. E para isso, meu aluno, muita calma, porque são questões complexas, são questões para candidatos que estão em sintonia com o bom português, ok? Vamos reler esse momento. É bom dizer que a concretização de uma condição ou hipótese implica uma consequência certa. Portanto, cuidado com questões que trabalham com a noção de causa e consequência, mas não utilizam conjunções causais, conclusivas ou consecutivas. Utilizam as condicionais. Se eu estudar, certamente passarei. Você observou? Perceba que a consequência passar depende da concretização do fato contido na condição, na hipótese, que é o ato de estudar. Primeiro eu estudo, para depois eu passar. Claro que é uma relação de causa e consequência. A causa da aprovação, o meu estudo. O efeito do meu estudar, a aprovação. Em cima desse momento, surgem questões maravilhosas, que quando você, candidato, ganha, você passa por vários outros adversários. Legal? Sexta dica. É redundância, portanto, totalmente desaconselhada a construção se caso. Chama atenção para esse momento porque é muito comum. Se caso estudar, eu passo. Se caso eu ganhar dinheiro, eu posso viajar. Se caso não existe, meu aluno. As duas são conjunções condicionais. Ou você usa o ser ou você usa o caso. Juntas não. Isso não é uma locução condicional. Se caso você for, avise-me. Inadequado. Escolha o que você quer. Caso você for, avise-me. Ou, se você for, avise-me. As duas, redundância.
Erro. Se você for, avise-me. Aí está valendo. Caso você for, avise-me. Está valendo. Então, vamos desconstruir essa memória auditiva criada pelo coloquialismo, pela comunicação de massa, da comunicação acionada de forma informal, de maneira informal. Caso não existe. Se caso não existe. Legal? Já a construção se caso com valor se, conjunção condicional, mais porventura, caso significando porventura, aí sim está oficial. É um advérbio de dúvida. É correto. Preste atenção na diferença. Se caso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Agora é um advérbio de dúvida. Ficou claro? Por isso que o povo acaba errando. Porque existe. Só que o povo escuta o canto, mas não sabe a letra. Escuta a letra, mas não sabe explicar. Se eu não sei explicar, eu não sei usar. Eu vou seguindo a massa, repetindo o que a humanidade pronuncia, ok? Não podemos. Definitivamente eu não estou conversando com uma pessoa que vai brincar com a língua portuguesa. Você não pode caminhar contra o vento, sem lenço, sem documento, não. Você fará uma prova e a prova vai avaliar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento linguístico. Estar aqui pensando na música, pensando na festa, pensando na vida, é dividir-se. Império que se divide, cai. E, meu aluno, você vai retardar, você vai adiar o seu sonho, a sua aprovação. Faça bem feita. Se você parou para estudar, é para estudar, ok? Então, nunca mais, se caso você for, avise-me. O certo é se você for ou caso você for. Muito bem, meu aluno, agora é hora de mudarmos o campo, mudarmos a circunstância. Prepare-se porque vem nova análise e faremos a mesma coisa. Vamos entender primeiro a circunstância, depois memorizarmos os principais conectivos, analisar esses conectivos dentro de ambientes oracionais. Vamos nós? Vamos juntos!